Você já sentiu que toda vez que gosta de alguém, essa pessoa é a mais difícil, ou até mesmo a mais inacessível para você? Ou mesmo que existam outras pessoas que gostem de você, ainda assim não gosta tanto delas? Você provavelmente já tentou se explicar. Eu gosto de desafio. Pessoas fáceis demais me entediam. É uma questão de personalidade. Essas explicações são reconfortantes. São também completamente incorretas. E nesse vídeo você vai entender por quê, com uma precisão que provavelmente vai te incomodar. Mas antes, existe uma pergunta que é mais importante do que entender por que você se sente atraído por pessoas inacessíveis. E essa pergunta é: de onde veio esse sistema? Quando ele foi calibrado? Guarda essa pergunta. Ela vai aparecer mais para frente. E quando aparecer, provavelmente vai conectar pontos que você nunca conectou antes. E existe algo mais. No final desse vídeo, vou te dar uma distinção que a maioria das pessoas nunca ouviu, que separa quem consegue sair desse padrão de quem continua preso nele por anos. Fica até lá. Para entender o que está acontecendo, você precisa conhecer a diferença entre dois estados que seu cérebro confunde constantemente: desejo e valor. Porque eles ativam regiões cerebrais diferentes, mas quando operam juntos numa frequência específica, se tornam indistinguíveis. E é exatamente isso que acontece quando você se sente atraído por alguém inacessível. Quando alguém demonstra interesse constante e previsível por você, o sistema dopaminérgico registra informação nova processada, recompensa obtida, próximo. O nível de dopamina é moderado e estável. Não é empolgante porque não é inesperado. Quando alguém demonstra interesse de forma imprevisível, às vezes caloroso, às vezes distante, às vezes presente, às vezes sumido, cada sinal positivo gera um pico de dopamina desproporcional, porque o sistema nervoso estava em estado de busca ativa. A recompensa imprevisível é neurologicamente mais potente do que a recompensa garantida, e o seu cérebro interpreta essa potência como significado, como valor, como se aquela pessoa valesse mais, como se a conexão fosse mais profunda. Nada disso é verdade. É neuroquímica. O mecanismo tem um nome clínico: arousal de antecipação. O prazer não está na obtenção, está na busca. E uma vez que o sistema entra nesse estado, a presença disponível de outra pessoa parece literalmente menos estimulante do que a ausência intermitente da pessoa inacessível. Você não está atraído por aquela pessoa. Você está atraído pelo estado que ela coloca o seu cérebro. E esses dois são coisas completamente diferentes, com implicações completamente diferentes para o que você faz a seguir. Recue 80 mil anos. Seus ancestrais viviam em grupos onde os recursos, incluindo parceiros de alto valor reprodutivo, eram escassos e disputados. Um parceiro que demonstrava interesse fácil demais podia ser sinal de baixo valor social. Um parceiro difícil de conquistar, que outros também queriam, que tinha opções, era evolutivamente um parceiro de alta qualidade. O sistema nervoso que interpretava a dificuldade como valor tinha vantagem seletiva. Persistia mais, investia mais e passava seus genes adiante. Você é descendente dessas pessoas. O mecanismo que te faz se sentir mais atraído por quem não demonstra interesse não é uma falha, é uma herança. O problema é que esse mecanismo foi calibrado para um ambiente de escassez real, onde a dificuldade de conquista era genuinamente correlacionada com valor. No mundo moderno, alguém pode ser difícil de conquistar porque está genuinamente valioso e ocupado, ou porque está evitando intimidade, ou porque está usando a inacessibilidade como estratégia de poder, ou simplesmente porque não está interessado. Seu cérebro não distingue esses cenários. Ele registra a dificuldade e libera dopamina. Ele interpreta o esforço necessário como evidência de valor, independentemente de o valor existir de fato. E é aqui que o mecanismo evolutivo se transforma em armadilha moderna. Você não tem um problema de escolha. Você tem um sistema nervoso calibrado para um mundo que não existe mais. Lembra da pergunta que fiz no início?
De onde veio esse sistema? Quando ele foi calibrado? Aqui está a resposta. E ela raramente está onde as pessoas pensam que está. A teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e expandida por décadas de pesquisa clínica, estabelece que os padrões de resposta ao interesse e à disponibilidade afetiva são formados nos primeiros anos de vida, com base em como os cuidadores primários respondiam às suas necessidades emocionais. Uma criança cujo cuidador principal era inconsistente, às vezes amoroso e presente, às vezes ausente ou emocionalmente indisponível, aprende uma equação silenciosa: amor é algo que vem e vai. E quando vem, é porque eu fiz algo certo para trazê-lo de volta. Essa equação se instala antes que você tenha linguagem para questioná-la, e ela molda o que o sistema de apego adulto interpreta como amor. Não a disponibilidade constante, que parece suspeita, estranha, potencialmente falsa, mas a inconsistência familiar, que parece real, que parece amor de verdade, porque é o padrão que o sistema aprendeu a reconhecer. Quando foi calibrado? Provavelmente muito antes do seu primeiro crush, antes do primeiro relacionamento, possivelmente antes dos 7 anos. E a pessoa que o calibrou provavelmente nem sabe que fez isso, porque também estava apenas sendo quem aprendeu a ser. Isso não é uma acusação, é um mapa. O que isso significa na prática? Que quando alguém disponível, consistente e genuinamente interessado aparece na sua vida, o sistema de apego não registra ótimo. É exatamente o que eu precisava. Ele registra isso não é familiar. Algo está errado. Essa pessoa provavelmente não é quem parece ser. E quando alguém inconsistente aparece, o sistema registra: isso eu conheço. Isso parece real. Não é que você não mereça amor disponível. É que o seu sistema nervoso ainda não aprendeu a reconhecê-lo como amor. O padrão tem uma estrutura de 4 fases que se repete com precisão desconcertante. Vamos a elas. Atração intensa. Conhece alguém que demonstra interesse intermitente, quente em alguns momentos, distante em outros. O sistema dopaminérgico entra em modo de busca ativa. Investimento crescente. Você investe mais tempo, atenção, energia emocional. Cada sinal positivo gera pico de dopamina. Cada sinal negativo gera cortisol e aumenta a busca. Disponibilidade e perda de interesse. A pessoa se torna disponível. O reforço intermitente cessa. A dopamina cai. Você começa a não sentir mais a mesma coisa e interpreta isso como ausência de conexão genuína. Reinício com nova pessoa. Você encontra alguém novo que também é intermitente. O sistema reativa. E você acredita que desta vez é diferente, porque a intensidade parece genuína. Porque é neuroquímica genuína. Lembra da promessa que fiz. A distinção que a maioria das pessoas nunca ouviu. Aqui está ela, e é mais simples do que você espera. Pesquisas de Mario Mikulincer, Universidade Bar-Ilan, mostram que a exposição repetida e deliberada a parceiros seguros, não como substitutos da atração intensa, mas como experiências paralelas de recalibração, altera o limiar de resposta do sistema de apego em adultos. O cérebro adulto mantém plasticidade suficiente para criar novas associações entre disponibilidade e valor. Mas isso requer exposição intencional e repetida, não uma decisão isolada. A distinção entre quem sai do padrão e quem não sai não é força de vontade. É a compreensão de que o sistema nervoso aprende por experiência acumulada, não por insight único. Nomear o estado, não a pessoa. Quando sentir atração intensa, antes de agir, estou sentindo ativação dopaminérgica intensa. Não essa pessoa é especial. Lieberman, o que ela, mostrou que nomear o mecanismo ativa o córtex pré-frontal e cria distância regulatória entre o estado e a decisão. Não apaga a atração, mas interrompe a automatização da resposta. A pergunta que o sistema evita: quando sentir atração por alguém, como eu me sinto quando esse alguém está presente e disponível?
não quando está ausente ou imprevisível. A atração pelo estado de busca desaparece quando o objeto está presente e acessível. A atração genuína não desaparece, ela se aprofunda. Essa distinção é o mapa. Tolerar o desconforto da disponibilidade. Quando alguém disponível e consistente aparece e parece sem graça, isso é o sistema de apego registrando não é familiar. Não é ausência de compatibilidade. É o sistema nervoso precisando de tempo para aprender que consistência pode ser segura. A sensação de tédio com pessoas disponíveis é um sinal de recalibração necessária, não de incompatibilidade. Processo especializado. Quando o padrão é crônico. Quando o ciclo se repete há anos e produz sofrimento consistente, o sistema de apego está além do que pode ser recalibrado apenas por insight ou força de vontade. A psicoterapia é altamente recomendada nesses casos. A distinção não é força de vontade versus fraqueza. É a compreensão de que você não está escolhendo pessoas erradas. Você está usando um sistema de avaliação que foi calibrado para um contexto que já não existe. E sistemas aprendem com tempo, com repetição, com as experiências certas, não com decisões, com exposição.